informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quarta-feira, dia 17 de janeiro, levando para vocês os seguintes destaques. Setor de celulose ampliou exportação em 9% aqui no estado. Rebanho de Mato Grosso do Sul cresceu em 2017. Monsanto apresenta amanhã para o Brasil próxima tecnologia em soja durante o Showtech. Agronegócio do Brasil tem o segundo maior superávit da história no ano passado. E a ferrugem da soja tem 22 focos em Mato Grosso do Sul. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O mundo nunca foi dos que ficam parados, dos que fazem aquilo que todo mundo já fez. O mundo é de quem não aceita a derrota, que faz tudo de novo até melhorar. Porque metas não são aquelas que você escreve num papel, são aquelas que você luta para realizar. Grandes mudanças não são feitas por quem sonha, são feitas por quem faz. Faça acontecer. Show Rural Copavel 2018, de 5 a 9 de fevereiro, em Cascavel, Paraná. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas fracas de chuva à tarde e à noite. Essa é a previsão para Dourados e região nessa quarta-feira. Calor de até 32 graus. Você já experimentou a bebida láctea da Cambi? É um delicioso produto para todas as horas, com muita cremosidade, em vários sabores de frutas, de baixa caloria e nutritiva. Ela é rica em albumina, proteína que contém ferro e vitaminas. Sirva como sobremesa no lanche ou no momento que bater aquela fome. Produtos Cambi, saúde em sua mesa. 3424-1213. Feirão Raça Forte Ford Via Sul. Ranger Diesel XLS 4x4 automática 2018. A melhor Ranger de todos os tempos. 5 anos de garantia total. 7 airbags. Controle de tração e estabilidade. Sensor anticapotamento e com o maior desconto da categoria. De R$ 159.460 por R$ 119.990 à vista. Consulte condições para parcelas semestrais com taxa de 0,99%. Ford Via Sul Dourados 3416-6000. Ponta Porã 3431-6611. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem de novo com preços estáveis. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 135 pela arroba do boi gordo à vista. O Friboi de Ponta Porã ofereceu R$ 136 com 30 dias para o pagamento. Pela arroba da vaca gorda, o Brasil Global ofertou R$ 125 à vista. O Friboi, R$ 128 a prazo. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 21 e a de soja a R$ 62, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,22 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Senembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão.
Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Por pressão do deputado federal paulista Ricardo Izar, a direção do Porto de Santos proibiu o embarque de animais vivos. Izar, que se coloca como defensor dos animais, alega maus tratos no pré e no pós-embarque dos bovinos. Isso pode prejudicar as exportações pelo único terminal com capacidade para grandes navios boiadeiros, como os afretados pelo grupo frigorífico Minerva, o maior exportador de gado e que teria uma nova operação ao final desse mês. A Associação Brasileira de Animais Vivos, que repudiou a medida, disse que o Minerva tem agendado o embarque de 27 mil animais, a exemplo do último embarque realizado em novembro. Em 2017, o Brasil exportou mais de 400 mil bois em pé, sendo a Turquia o principal importador. Os visitantes do Showtech em Maracaju poderão conhecer a nova geração de soja que está sendo desenvolvida pela Monsanto, a Intacta 2 Xtend. Em um estande exclusivo da marca, os produtores poderão saber mais sobre essa nova tecnologia que elevará seu patamar de produtividade, além de integrar soluções para proteção contra lagartas e plantas daninhas. A soja, com a tecnologia Intacta 2 Xtend, ampliará o controle de plantas daninhas, incluindo as de folha largas, resistentes ao glifosato, como a buva, caruru, corda de viola e picão preto. Outro aspecto importante foi a adição de um gene que faz com que ela seja tolerante ao herbicida dicamba, além do glifosato, o que torna um novo recurso para o agricultor. A Monsanto sempre aplicou seus esforços para entregar ao produtor soluções que aumentem sua produtividade e facilite o dia a dia na lavoura. Foram realizados grandes investimentos em biotecnologia para o desenvolvimento da soja Intacta 2 Xtend, que além de proporcionar tolerância a herbicidas, também confere ampla proteção contra as principais lagartas da cultura da soja, afirmou o gerente da Monsanto para a América do Sul, Fábio Passos, responsável pelo lançamento da soja Intacta 2 Xtend. O Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura vai coordenar esse ano no Brasil uma pesquisa entre as mulheres e os jovens que vivem no campo. A intenção é detectar as principais necessidades desses grupos e dar subsídios para o desenvolvimento de políticas públicas. A atenção a mulheres e jovens rurais nos países americanos será uma das prioridades do novo diretor-geral do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, Manuel Otero, que tomou posse na segunda-feira. Serão feitos levantamentos em países representativos da América e o Brasil é um deles. Pecuaristas do Pantanal devem se preparar para uma supercheia esse ano. Com as chuvas acima da média, o nível do Rio Paraguai já está alto em alguns trechos, como na estação São Francisco, em Corumbá, onde o nível está em 5,96 metros. No ano passado, no mesmo período, a régua media 4,79 metros. A previsão é de que o volume de água ultrapasse a média máxima nos próximos 4 meses, que é quando o Sul recebe as águas do Norte, vindas de Mato Grosso, onde já existem áreas alagadas. Em Cáceres, proprietários da fazenda São João precisaram remanejar rebanho de mais de 15 mil animais depois que a cota do rio subiu 20 centímetros em 3 dias e invadiu a área no último fim de semana. A propriedade fica próxima à Baía Uberaba e pertence à família do produtor rural Chico Dias.
O pesquisador Carlos Padovani, da Embrapa Pantanal, em Corumbá, disse que ainda nesta semana a Embrapa deve emitir um alerta aos produtores para que retirem o gado de áreas típicas de inundações. O rebanho bovino de Mato Grosso do Sul cresceu em 2017, passando de 21.226.000 cabeças em 2016 para 21.824.000 no ano passado, ou mais de 500.000 reses, segundo a Iagro. Mesmo com o aumento no último ano, o total de animais nos rebanhos do estado ainda é abaixo dos 24 milhões de cabeças registrados em 2013, seu melhor número. Desde então, houve redução até 2014, quando as altas voltaram. Mato Grosso continua tendo o maior rebanho bovino do país, contando com mais de 30 milhões de cabeças. Em percentual, Mato Grosso do Sul detém 10% do rebanho nacional, enquanto Mato Grosso responde por 13,9%, conforme ainda a Iagro. Segundo dados da Federação da Agricultura e Pecuária, a FamaSul, o estado produziu no ano passado 791 mil toneladas de carne bovina, registrando aumento de 0,8% em relação ao ano anterior, 2016, quando produziu 784 mil toneladas. No ranking nacional de exportação de carne bovina, Mato Grosso do Sul figurou em 6º lugar. Depois de um primeiro semestre de queda e denúncias envolvendo uma de suas fábricas, o setor de celulose de Mato Grosso do Sul conseguiu fechar o ano em alta. De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de janeiro a dezembro, Mato Grosso do Sul vendeu 2.570.000 toneladas do produto para outros países. O volume corresponde ao aumento de 9,4% em comparação ao ano passado, quando as exportações de celulose branqueada fecharam em 2.349.000 toneladas. A mesma recuperação foi registrada no faturamento do setor. No ano passado, as exportações geraram receita de 1 bilhão e 50 milhões de dólares, contra 955 milhões faturados no mesmo período de 2016, o que corresponde a um aumento de praticamente 10%. A celulose é o segundo principal produto exportado por Mato Grosso do Sul, com 21,9% de participação na balança comercial do estado. O produto fica atrás somente da soja, responsável por 28,5% das exportações e que registrou no ano passado faturamento de 1 bilhão 364 milhões de dólares. Com as chuvas 70% acima da média para o mês de janeiro, o tempo estável vai continuar em Dourados e região até domingo que vem, segundo as previsões dos principais institutos meteorológicos do país. O esperado de chuva para esse mês era de 157 milímetros, com base nos registros das últimas décadas na Embrapa Agropecuária Oeste. Mas até ontem foram 255 milímetros, volume não esperado pelos agricultores e pelos meteorologistas. Essa chuvarada, além de acabar de vez com as estradas vicinais, traz outro inconveniente: o surgimento da doença ferrugem asiática da soja, causada por um fungo. O consórcio anti-ferrugem, sediado na Embrapa Soja em Londrina, registrou até ontem 22 ocorrências de ferrugem em Mato Grosso do Sul, que está em segundo lugar com o maior número de focos. Os casos aqui ocorreram em Dourados, Itaporã, Laguna Carapã, Aral Moreira, Sidrolândia, Maracaju, Campo Grande e São Gabriel do Oeste. Aqui perde apenas para o Paraná, com 85 registros. Assim como aqui, naquele estado as chuvas têm sido abundantes. Em terceira posição, no ranking da ferrugem, está o Rio Grande do Sul, com 17 ocorrências por enquanto. A meteorologia prevê que o tempo volta a ficar ensolarado em Dourados e região somente na segunda e terça-feira da semana que vem. Depois voltará a chover. O show da soja será realizado no próximo sábado, dia 20, das 8 às 12 horas, no campo experimental da Agrojangada Itaporã. Serão apresentadas novas tecnologias para a cultura da soja. Todos os produtores rurais estão convidados a participar desse tradicional evento da jangada e da singenta. O agronegócio brasileiro registrou em 2017 o segundo maior superávit da história
e contribuiu para a balança comercial do país. Mas o resultado poderia ter sido melhor, não fossem as consequências da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, afirmou ontem o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. O agronegócio nacional obteve no ano passado 81 bilhões 860 milhões de dólares em superávit, inferior apenas dos 82 bilhões 910 milhões de 2013. No total, o agronegócio do país exportou 96 bilhões de dólares em 2017, alta de 13%. Tenho certeza que se não tivesse a carne fraca, tínhamos andado mais, porque não teríamos tido as interrupções e as preocupações que tivemos no mercado, afirmou Blairo Maggi falando a jornalistas na sede do seu ministério em Brasília. Deflagrada em março do ano passado, a carne fraca jogou o setor de carnes do Brasil em uma grave crise de credibilidade, com denúncias de irregularidades na fiscalização de frigoríficos, o que levou muitos países a suspenderem temporariamente as compras dos produtos. Ao longo do ano, porém, as vendas se recuperaram e deram importante contribuição para o resultado do agronegócio. As carnes ficaram em segundo lugar em valor exportado em 2017, com 15 bilhões 470 milhões de dólares, alta de 8,9%. Em primeiro, apareceu o complexo soja, com 31 bilhões 720 milhões. O grão alcançou no ano passado uma produção recorde de 114 milhões de toneladas. A Lactalis, um dos maiores laticínios do mundo, prometeu pagar indenização a cada família que foi prejudicada por uma contaminação por salmonela em seus produtos de leite para bebês na França. Até agora, 37 bebês adoeceram naquele país após terem consumido leite ou fórmula provenientes da unidade da Lactalis, alvo da investigação. As fórmulas infantis, produzidas na fábrica de Craon, são exportadas para 83 países. A assessoria da empresa informou que os produtos contaminados pela salmonela não foram comercializados no Brasil. Por aqui, a Lactalis comprou laticínios que pertenciam à BRF. Dona de marcas como a Batavo e a LG, em dezembro a empresa anunciou a aquisição do laticínio mineiro Itambé, que foi suspenso pela Justiça. A Lactalis fechou em 2017 uma unidade que tinha em Terenos, perto de Campo Grande. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Maia diz que o governo ainda não tem votos suficientes para aprovar a reforma da Previdência. Em viagem oficial a Nova York, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, admitiu que o governo precisa ainda de 70 a 80 votos para que a reforma da Previdência seja colocada em votação com chances de ser aprovada. Em dezembro, ao constatar que ainda não tinha os 308 votos necessários para a aprovação da proposta, o governo decidiu adiar para fevereiro a votação e o presidente da Câmara definiu o cronograma que começa com a discussão da proposta em plenário a partir de 5 de fevereiro e votação em primeiro turno em 19 de fevereiro. Para Maia, é preciso que o governo recomponha sua base parlamentar, reduzida em razão das votações das denúncias contra o presidente Michel Temer e pelo fato de 2018 ser um ano eleitoral. O governo sai no final de 2016 de uma base de 360 deputados e termina com a segunda denúncia com 250. Então você tem que recompor 70 a 80 votos, né? Porque a decisão do governo, depois da votação da primeira denúncia, foi, afastar do governo aqueles que não votassem a favor do presidente. Isso
reafirmou o voto na segunda denúncia, mas isso abriu um problema. Como é que faz para ter 308 votos? O presidente da Câmara disse acreditar na possibilidade de aprovação da reforma e anunciou que vai procurar governadores para convencê-los a apoiar a medida. Em dezembro, ele já tinha conversado sobre isso com os governadores Fernando Pimentel, de Minas Gerais, e Luiz Fernando Pezão, do Rio de Janeiro. Viável porque, é o que eu digo, os governadores, 5 já não pagaram o 13º, se a situação continuar indo, no próximo ano vai aumentar isso. A capacidade de investimento dos estados é muito pequena. Cada 3 meses aparece um pleito de algum governo de estado querendo aprovar alguma lei para garantir um fluxo de caixa de curto prazo. O que eu tenho dito a eles é que não adianta mais a gente encontrar soluções de curto prazo se nós não reestruturarmos as contas públicas brasileiras. Questionado por jornalistas a respeito da dificuldade para a aprovação da proposta por conta do lançamento de pré-candidaturas à presidência da República, Rodrigo Maia disse que não é candidato e que não está preocupado com eleições, e sim com uma agenda política para reestruturar a economia do país. Mas ele disse ser favorável à candidatura do ex-presidente Lula. Segundo Rodrigo Maia, o nome de Lula nas urnas é bom para a democracia. Ele deixou claro, porém, ter certeza de que o ex-presidente será derrotado. O presidente da Câmara participa até quinta-feira de uma série de encontros oficiais com autoridades, políticos e empresários nos Estados Unidos e México. Fazem parte da agenda encontros com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e com o presidente da Câmara dos Deputados americana, Paul Ryan. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma ótima quarta-feira para todos nós. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.